trazer aqui como se fosse uma degustação, um pouquinho sobre o assunto. E claro, né, eu não poderia deixar de falar sobre o impacto da pandemia justamente nessas áreas. Então, vamos começar nossa conversa. Primeiro eu vou falar sobre a epidemia da obesidade. Epidemiologia da obesidade. O pessoal tem falado muito, né, que obesidade são duas pandemias, né, uma pandemia dentro de outra pandemia. Eu não diria que seria uma pandemia. Na verdade, a obesidade é uma epidemia. Então, a pandemia, ela, né, surge, de repente, e ela vai embora. Algumas doenças acabam ficando e fazendo parte aí da nossa vida, como algumas doenças virais que a gente convive. No caso da obesidade, não. Obesidade é uma doença crônica, progressiva, e ela, ao que tudo indica, veio para ficar. A questão é o quanto que a gente vai conseguir desacelerar um pouco esse processo, porque ele está bastante acelerado. Em torno de 650 milhões de pessoas no mundo já têm obesidade, isso segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2017. Só que o Vigitel, o último, de 2019, já aponta que no Brasil tem 20,3% de pessoas com obesidade. É muita gente, se a gente pensar na população brasileira. E qual é a definição de obesidade? Obesidade é o distúrbio do metabolismo energético, onde ocorre armazenamento excessivo de energia sob a forma de triglicerídeos no tecido adiposo, causado por doenças genéticas, endócrino-metabólicas, alterações nutricionais, que podem atuar isoladamente ou em conjunto, ou seja, consiste no excessivo acúmulo de gordura sob a forma de tecido adiposo. E repararam que o conceito de obesidade, segundo a Diretriz Brasileira de Obesidade de 2016, ela reforça muito essa questão do excesso de tecido adiposo. E aí a gente pensa que a obesidade não é apenas o aumento do peso, mas sim o excesso de tecido adiposo. Então, se eu fosse pensar em termos para definir obesidade, imagina que alguém peça para você definir a doença. Doutora, o que é obesidade? É uma doença crônica, inflamatória. E por que eu sublinhei inflamatória? Porque na hora que a gente conversar sobre Covid, vocês vão entender. É uma doença complexa e multifatorial. Ou seja, é um acúmulo excessivo de tecido adiposo. E falando um pouquinho da epidemiologia da obesidade mórbida, essa obesidade mórbida, ela já vem sendo, a sua prevalência vem sendo estudada desde 1974. Então, não é algo novo, já é algo bem antigo. Só que naquela época contemplava em torno de 0,18% da população. Em 2003, segundo esses dados do ENDEF, PNSN, POF, na época, aumentou em 255%. Poucos são os artigos que estudam obesidade mórbida e principalmente a sua epidemiologia, a prevalência na nossa população, uma vez que essas pessoas elas estão muito dentro de casa, elas quase não participam desses programas governamentais. Então, por isso que há essa dificuldade, essa subnotificação de indivíduos com obesidade mórbida, ou obesidade grave, obesidade grau 3, enfim, existem várias classificações. Esse trabalho, publicado em 2011, na verdade, ele queria avaliar os custos para a saúde pública, os custos da obesidade para a saúde pública. E ele, quando fez um levantamento, ele se deparou com 0,81% da população brasileira já com obesidade mórbida, muito maior do que aqueles 0,18% lá de 75%. E em 2016, um outro trabalho que também fez um levantamento sobre indicadores de excesso de peso, quando separou a obesidade grave, já contemplava 1,5%, ou seja, temos que ver como está agora. E qual é o conceito de obesidade mórbida? Vocês poderiam me falar? Qual é o conceito? Escreve aí no site. Eu falei de obesidade, que é o excesso de tecido adiposo, é uma doença crônica, inflamatória. Qual seria a definição de obesidade mórbida? Bom, a definição e o conceito é muito simples.
A obesidade mórbida ocorre quando o peso corporal ultrapassa o valor de 40 no índice de massa corporal. Esse seria o conceito para obesidade mórbida, obesidade grave, obesidade classe 3. Bom, falando em obesidade, eu não poderia deixar de falar sobre o ganho de peso durante a pandemia. Esse trabalho realizado, essa pesquisa realizada pela Universidade de Missouri, eles fizeram um levantamento de quais foram os fatores mais prevalentes para esse ganho de peso. Então, 68% dos participantes dessa pesquisa falaram que estavam comendo mais snacks, mais petiscos, ou seja, não estavam quase comendo comida. Em torno de 74% falaram que comeram mais, passaram a cozinhar mais. E aí, a gente até brinca, né? Foi a pandemia, nunca se fez tanto pão como no ano passado. Então, por várias entrevistas, não sei se vocês prestaram atenção em algumas entrevistas na televisão, até mesmo em rede social, Instagram, hoje em dia a gente se informa muito, né, por redes sociais, muitas receitas de pão, muitas pessoas cozinhando em casa, mas não necessariamente cozinhando comida saudável. 61% falaram que pediram mais comida fora de casa, realmente. Esses aplicativos de comida, né, que temos vários, eles tiveram um crescimento absurdo. Então, o valor deles, inclusive de mercado, aumentou bastante. Quem trabalha com bolsa de valores, enfim, também perceberam um aumento nas ações, para vocês perceberem como é que a pandemia ela foi, claro, prejudicial por um lado, mas ela foi extremamente benéfica, principalmente no ramo da alimentação e de bebida. Não está aqui, mas muitas pessoas também aumentaram o seu consumo de bebida alcoólica, com relatos de ingestão de álcool todos os dias. 54% teve uma diminuição no seu exercício físico. Tiveram pessoas que, inclusive, pararam de fazer exercício físico. E não é só exercício físico, eu estou falando de suas atividades diárias. Então, a pessoa não sai mais para pegar um ônibus, para andar até o metrô, andar até o trabalho. Enfim, ficou preso em alguns metros quadrados do próprio apartamento ou da casa. E 54%, ou seja, mais da metade, relatou que sim, teve ganho de peso. Então, realmente, essa pandemia, ela não foi nada benéfica para o controle de peso corporal. Vamos ver como vão ficar os documentos governamentais do tipo POF e Vigitel no ano que vem e no ano de 2023, que geralmente são os próximos 2 anos que a gente consegue perceber os impactos. E com relação do número de cirurgias bariátricas que são realizadas no Brasil? Em 2019, foram realizados em torno de 68 mil procedimentos, 7% a mais do que 2018. Se vocês perceberem nesse gráfico, houve um aumento progressivo do número de cirurgias em vários âmbitos, tanto no âmbito ali em vermelhinho SUS, quanto no âmbito particular em amarelo e quanto no âmbito dos planos de saúde. Por que nos planos de saúde teve esse boom, né, esse crescimento? Primeiro, porque para você realizar um procedimento de cirurgia bariátrica, geralmente a carência é em torno de 1 ano. Então, muitas pessoas acabam fazendo um plano de saúde para poder fazer a cirurgia. O problema depois da cirurgia, essas pessoas, esse número aí que vocês estão vendo, né? Lá em 2011, 27 mil, 50 mil em 2016, 52 mil em 2019, essas 52 mil pessoas, elas continuam com seus planos de saúde? Ou elas vão acabar tendo que depender ou de um atendimento particular ou de um atendimento do SUS, sobrecarregando a rede pública de saúde? Então, é um fator muito importante a ser levado em consideração. Quando a gente pensa no aumento do número de cirurgias bariátricas, a gente não tem que pensar somente no procedimento, mas como ficarão essas pessoas após esse procedimento. Um outro dado também importante seria a população obesa que seria elegível à cirurgia bariátrica. É inegável
que a cirurgia bariátrica ela é uma ferramenta coadjuvante no tratamento da obesidade. Ela não é a resolução de todos os problemas, mas ela pode sim ajudar e muito no controle da doença, no controle metabólico desses indivíduos. Essas pessoas elas não conseguem mais perder peso, essas pessoas elas não conseguem ter um sucesso na perda de peso em longo prazo, infelizmente. Uma vez que elas atingem um grau de obesidade grave, elas ficam extremamente inflamadas e elas já cursam com outras comorbidades. Então, a saúde dessas pessoas vai ficando muito debilitada. E por isso que elas não conseguem obter sucesso em longo prazo. Então, sim, a cirurgia ela é viável e é importante para um grupo de pacientes com obesidade. Não estou falando para todos, estou falando para um grupo. Então, em torno de todo aquele 20%, né, 20,3% de indivíduos com obesidade na nossa população, em torno de 13 milhões de pessoas têm indicação para o tratamento cirúrgico. Vocês estão vendo aí em amarelinho, essa fatia fininha nessa bolinha azul? Bem aqui, ó. Apenas 0,5% conseguem fazer cirurgia. Então, é muito pouco frente à população que necessita e tem indicação para esse procedimento. Então, nós estamos muito, se por um lado nós estamos muito aquém de quem realmente necessita, com certeza, dentro desse rol, desse número aqui que a gente está vendo, tem pessoas que fizeram a cirurgia e que muito provavelmente não precisariam fazer. Então, há um gap entre a realização do procedimento e quem precisa. E com relação ao impacto da pandemia nas cirurgias bariátricas, o que aconteceu com esse número? Estávamos ali no primeiro semestre, começando o nosso ano, no número de cirurgias. Quando chegou em abril, quando estourou a pandemia, lá em março, chegou em abril, maio, junho, o que aconteceu? Uma queda brusca no número de cirurgias. Por que isso aconteceu? Porque a cirurgia bariátrica ela está inserida no rol das cirurgias eletivas, ou seja, não é aquela cirurgia que é obrigatória, que é emergencial. Então, se vocês observarem, o primeiro semestre de 2020 foi muito semelhante com o primeiro semestre de 2019, se superando ali até um pouco mais, janeiro e fevereiro, do que o ano anterior. Porém, quando chegou em abril, houve essa queda brusca e, claro, faltam dados recentes para poder mostrar como ficou esse número em julho, agosto, como vai ficar em agosto. Ou seja, houve uma queda de 46,1%. Vocês repararam uma coisa? Que essa matemática não vai fechar bonito? Houve um aumento de 54% no ganho de peso na população. Tem até um trabalho brasileiro que mostrou, né, fez uma divisão. Quem ganhou mais de 2 quilos? Tudo bem, 2 quilos é muito pouco, mas foi o trabalho que foi publicado até recentemente. Com brasileiros, se eu não me engano, foram avaliados acho que mais de 50 mil pessoas, muita gente, um estudo bem interessante. E em torno de 30% dessas pessoas ganharam muito peso. Então, vamos lá, se eu tenho 30% e alguns trabalhos mostrando 54% no aumento do ganho de peso e uma queda de 46,1%, vocês já estão imaginando como é que vai ficar o número de cirurgias para 2022, para 2023, porque 2021 nós já estamos, né? Então, vai haver realmente uma procura absurda daqueles pacientes que necessitam de cirurgia bariátrica. Então, com certeza, aqueles 13 milhões de pessoas vai aumentar aí sobremaneira. Recentemente, e bem recentemente, em junho de 2021, por conta do impacto da pandemia no ganho de peso e pela diminuição da realização da cirurgia bariátrica, esse documento, ele comentou o seguinte, que a cirurgia bariátrica ela foi classificada pelo Ministério da Saúde como um dos procedimentos eletivos essenciais e que deverá ser priorizada na saúde pública e suplementar, ou seja, na rede privada, com retomada dos procedimentos em até 12 semanas. Então, o indivíduo, ele entra para um programa de cirurgia bariátrica, ele faz toda a sua avaliação e até 12 semanas ocorre aí
a realização desse procedimento. É claro que isso no SUS não é uma realidade. Eu sou do SUS, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. 12 semanas não existe, são 12 meses. Em média, tem paciente que está lá há muito mais tempo. São pacientes mais difíceis, mais complicados na rede pública de saúde, mas no âmbito particular, em até 12 semanas, esses pacientes eles estão realizando a cirurgia. Esse é um número numa média fora pandemia, tá? Então, o que o Ministério da Saúde fez foi tirar ele daquela classificação puramente elegível e eletiva e colocar como eletiva essencial. Bom, aí eu lanço essa pergunta. Por que realizar esse procedimento seria tão importante para os obesos mórbidos, para os obesos com esse grau de gravidade, grau 3? Eu trouxe aqui alguns editoriais lá do inicinho da pandemia. Esses editoriais, o CDC observou que 89,3% dos pacientes internados possuíam uma ou mais condições subjacentes. E aí, o que eu destaco aqui? A obesidade atingindo quase metade dos pacientes internados, e isso eu estou falando de um início de pandemia. Hoje está mais do que sacramentado, que a obesidade é um fator de risco, é um fator de gravidade para quem desenvolve a doença Covid-19. E um artigo chinês mostrou que 15% dos pacientes que foram a óbito pelo Covid-19, 88% tinham obesidade. Ou seja, um percentual muito alto daqueles pacientes que foram a óbito possuíam a doença obesidade. A obesidade e sobrepeso foram representados como um fator desfavorável para a infecção por SARS-CoV-2. Quanto maior o IMC, observaram que piores eram os resultados. Essa foi uma revisão sistemática publicada em 2020, mas vem sendo corroborada por vários autores e pesquisas científicas. Se você jogar no PubMed desse mês, né, eles confirmam essas afirmações que esse artigo coloca, e esses autores concluíram que a obesidade, agravando a infecção em si, além de aumentar a prevalência de hospitalizações, piores desfechos e maior mortalidade, especialmente quando em indivíduos com outras condições crônicas e também idosos. Então, imagina, um obeso, idoso, diabético e hipertenso, né? O risco dele é altíssimo. Esse outro trabalho foi uma meta-análise avaliando obesidade e mortalidade por Covid-19, mostrando que a obesidade é um fator de risco não só para a mortalidade, mas como maior necessidade de suporte respiratório avançado. E a gente já sabe que o obeso, ele tem a síndrome da hipoventilação respiratória, ou seja, ele já tem uma condição grave nas suas vias aéreas. Uma vez entubado e uma vez pronado, porque eles têm muita dificuldade em ficar, né, com o abdômen para cima, eles podem melhorar as suas condições ou não. O problema é o tempo que ele vai ficar no respirador, uma vez que há uma relação íntima entre tempo de intubação, né, tempo de respiração mecânica e deficiência renal, insuficiência renal, que é o que infelizmente agrava e acaba levando a óbito a maioria desses pacientes, além da própria inflamação do paciente com obesidade. E esse trabalho me chamou muita atenção, porque além de colocar a obesidade como um fator de risco, quando foi estratificado por idade, adultos jovens eram a maioria que estavam hospitalizados e que cursavam com um maior risco, com maior gravidade, quando pegavam a doença, quando desenvolviam a doença Covid-19. E isso, infelizmente, acabou colocando esses pacientes com obesidade nesse grupo de fator de risco. E qual a relação do SARS-CoV-2 com a obesidade e o Covid-19? E qual a repercussão do vírus, o desenvolvimento da doença num paciente com obesidade? Primeiro, vamos entender a fisiopatologia da Covid-19. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos entender, então, um pouquinho sobre a fisiopatologia da Covid-19. Então, vamos lá. O vírus, ele, né, não sei se é uma informação nova para todos, mas o vírus não tem vida.
O vírus é um RNA, ele precisa de uma célula para ele ter vida e se replicar. Ele precisa de um DNA. Então, eu tenho o vírus, esse vírus, ele se liga à enzima conversora de angiotensina 2. Mas como ele se liga a essa enzima conversora de angiotensina 2? Através de uma proteína chamada TMPRSS2, que inclusive foi muito falada e muito estudada sobre alguma mutação em alguns indivíduos dessa proteína que não fazia essa ligação do vírus com essa porta de entrada, com a CE2. Se não houver a ligação dele, ele não tem como penetrar na célula, então ele não tem como se replicar. E aí ele morre e a pessoa não fica doente. Então, parece ser uma linha de pesquisa sobre essa proteína TMPRSS2. Mas, ok, uma vez havendo essa ligação, o vírus ele consegue penetrar na célula. Uma vez ele entrando na célula, ele começa a se replicar. Ele se replicando, ele ativa a angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela se liga aos receptores da TR2R1. E essa TR2R1 ativa uma cascata de citocinas inflamatórias, além de ativar as células do sistema imune. Por isso que o paciente ele tem muitas repercussões imunológicas e ele cursa com uma inflamação aguda. Essa inflamação aguda e toda essa cascata de liberação de macrófagos, entre outras células do sistema imunológico, leva à injúria pulmonar, leva a um remodelamento adverso do miocárdio, levando a condições cardíacas graves, vasoconstrição e permeabilidade vascular. Uma vez eu tendo permeabilidade vascular, eu não só levo a minha célula à apoptose, mas eu também crio um ambiente muito propício para infecções bacterianas. Então, tem muitos pacientes que morrem por infecção bacteriana de forma secundária. E quais são os órgãos que são expressos a ACE2? Coração, pulmão, rins, trato gastrointestinal e tecido adiposo. E não é à toa que as repercussões da Covid-19 são justamente no sistema cardíaco, no sistema pulmonar, no sistema renal e no trato gastrointestinal. Muitos pacientes relatam diarreia, relatam enjoos. E qual é aquela sinalização, aquela queixa principal dos pacientes com Covid? Falta do paladar, né? Perda do paladar. Então, não é à toa que todas essas repercussões nesses sistemas ocorrem devido esses órgãos expressarem a ACE2. E aí eu separei, deixei ele por último, o tecido adiposo. Por que eu deixei o tecido adiposo? Para a gente falar sobre a gravidade do Covid-19 em indivíduos obesos. Quanto maior o meu tecido adiposo, mais eu tenho o quê? Porta de entrada, mais ACE2 para o vírus. Então, maiores serão as repercussões, como vocês estão vendo ali, no sistema cardíaco, no sistema pulmonar, no trato gastrointestinal, ou seja, eu aumento demais a minha carga viral nesses pacientes. E tem um trabalho falando sobre a importância do paciente obeso que, infelizmente, né, acometido pelo vírus, esse tempo que ele leva, em média, de 14 dias, no caso do paciente com obeso, deveria ser maior, por causa de um termo chamado viral shedding. O que é o viral shedding? Seria o derramamento viral que esses pacientes possuem. Então, foi um trabalho que foi, enfim, foi criticado, mas foi de extrema relevância, uma vez que sim, quanto mais portas de entrada eu tenho, maior replicação viral eu tenho, mais carga viral eu tenho, e com isso eu acabo expelindo pela minha respiração e gotículas mais vírus. E o que eu quero chamar a atenção, por que da gravidade do Covid-19 em pacientes com obesidade? Porque eu acabo juntando dois tipos de inflamação. Uma inflamação crônica pela própria obesidade e a inflamação aguda pela própria Covid-19. Bom, saindo um pouquinho, né, toda essa parte, né, toda essa explicação do porquê que os obesos eles acabam cursando com maior gravidade da doença. Para quem não é familiarizado com cirurgia bariátrica, eu vou falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Qual é o conceito dessa técnica? Na verdade, não é uma técnica só, são várias técnicas, são as técnicas bariátricas.
elas possuem respaldo científico e elas são destinadas ao tratamento da obesidade e doenças associadas ao excesso de gordura corporal ou que são agravadas por ela. Então, um paciente, ele, por exemplo, ele tem obesidade e ele tem hipertensão. Essa hipertensão pode ter vindo antes da obesidade ou ela pode ter sido agravada por conta da obesidade. E a gente sabe que o excesso de gordura corporal cursa com excesso de inflamação, e inflamação leva a resistência a hormonais e leva a uma série de repercussões, como cascatas inflamatórias, como aumento da permeabilidade vascular, enfim, entre várias outras doenças crônicas. Eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas cirúrgicas. Então, somente 4 são aprovadas no nosso país, que é o bypass gástrico em Y de Roux, a gastrectomia vertical, mais conhecida como sleeve, a banda gástrica ajustável e a duodenal switch. A banda gástrica ajustável e a duodenal switch são técnicas que foram mais abandonadas. A banda gástrica ajustável, como vocês podem ver, tem um anelzinho aqui de silicone. Esse anel é uma banda, na verdade. Ele é oco por dentro. E por meio desse dispositivo é inserido soro, onde vai apertando essa banda e ele vai esmagando o estômago, fazendo 2 estômagos. Um estômago pequenininho, em torno aí de 20, 30 ml, e o estômago restante com toda a sua capacidade para expandir. Ou seja, na verdade, é uma técnica que não corta nada, não costura nada e transforma esse estômago como se fosse uma ampulheta. Então, o alimento ele cai no estômago pequenininho e lentamente vai caindo para o estômago grande e continua o seu caminho no trato gastrointestinal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, antigamente se falava muito, fulano fez bariátrica, mas ele come de tudo, tudo batido no liquidificador, toma milkshake, alguns batem comida, e isso acontecia por conta dessa técnica. Depois eu vou explicar o porquê que isso não acontece mais, tá? Eu vou falar dessa outra técnica, que é abandonada, por assim dizer, que é a duodenal switch. A duodenal switch é uma técnica mais agressiva. Mais agressiva por quê? Porque ela é muito desabsortiva. Então, ela corta o estômago vertical, de forma vertical, deixando em torno de 20% desse estômago ou em torno de 80 ml. E aí você desvia todo o duodeno e jejuno. Então, você faz uma gastroileostomia. Você pega o ilho lá embaixo, costura no estômago, você tira aqui o piloro, ou seja, tira o freio colônico. Tirando o freio colônico, o cirurgião ele faz uma anastomose, que é uma costurinha para poder ficar uma abertura mínima de 1 centímetro, para a comida não descer direto. E aí faz uma gastroileostomia e lá embaixo faz uma ilioileostomia. Nessa técnica, ela acaba transformando o trato gastrointestinal em 3 alças. A primeira alça é a alça alimentar, que é essa alça em vermelhinha. Tem a alça biliopancreática, que é uma alça que fica desviada, não tem absorção aqui, porque o alimento não passa por aqui, mas é uma alça que recebe bile, ácidos biliares, recebe enzimas hepáticas e enzimas pancreáticas. E somente na ileostomia, ou seja, a 1 metro da válvula iliocecal, que ocorre todo o processo absortivo, ou seja, alça comum. Então, são 3 alças: alça alimentar, alça biliopancreática e alça comum, que é onde ocorre toda a absorção dos nutrientes. Toda, né? Não, uma parte, porque todo o duodeno e jejum ficaram fora do trânsito. Por isso que eu falei que é uma técnica altamente agressiva. Tem também a bypass, que é uma técnica mista desabsortiva, não é tão desabsortiva como a duodenal switch. O interessante do bypass seria o impacto metabólico que ela tem sobre o indivíduo com obesidade, sobre as doenças crônicas, principalmente o diabetes. Na técnica do bypass, o que o cirurgião faz? Ele constrói um estômago de 30 ml somente. Ele deixa, no caso, ele faz um desvio da grande curvatura do estômago, do fundo, do antro, do duodeno e uma parte do jejuno. Logo após o ângulo de trás, no jejuno,
é que vai fazer uma jejunostomia. E aquele pedacinho do jejuno vai grudar lá em cima, no estômago, e fazer uma gastrojejunostomia. São 3 alças também. Só que nessas 3 alças, nessa alça que ficou desviada, vem um pouquinho de ácido clorídrico, o que não adianta muito, porque não cai alimento aqui, e continua tendo a liberação de ácidos biliares, enzimas pancreáticas e enzimas hepáticas. A partir do jejum, você começa a ter absorção. Então, você tem uma parte do jejum e todo o ilho até a válvula iliocecal. E a gastrectomia vertical é uma cirurgia onde retira todo o fundo gástrico e todo o corpo do estômago e deixa apenas o antro. É uma técnica que o estômago fica parecendo uma bananinha, uma salsichinha. E por conta dessa nova anatomia, o alimento, quando ele cai nesse estômago, ele faz muita pressão sobre o piloro. Então, apesar dessa técnica manter o piloro, essa válvula ou ela abre com facilidade, ou o alimento que está nesse estômago pode refluir. Então, é uma técnica que não seria interessante fazer em pacientes, por exemplo, que têm refluxo, tá? Mas é uma técnica que parece também ter um impacto metabólico interessante, não tão importante, por assim dizer, como tem o bypass, porque ele modifica anatomicamente o intestino. Então, lá no finalzinho do ilho, eu tenho um grupo de hormônios chamado incretinas, GLP-1, PYY e GIP, que promove uma série de melhoras metabólicas, melhora a sensibilidade à insulina, estimula as células beta-pancreáticas, estimula o metabolismo, melhora o metabolismo lipídico, aumenta a liberação de óxido nítrico, ou seja, tem repercussões em todas aquelas doenças crônicas que acompanham o paciente com obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, parece que a pegada metabólica do bypass ela é mais interessante do que a gastrectomia vertical. E essas técnicas, né, do bypass, da gastrectomia vertical, elas são as técnicas que os cirurgiões mais realizam no nosso país contra a banda gástrica do adenossúite, que é praticamente abandonada. Esse trabalho, ele é o nosso primeiro guia e consenso, é o nosso primeiro guideline internacional em cirurgia bariátrica, e foi lançado em 2008. As técnicas de cirurgia bariátrica, elas são datadas de 1960, ou seja, olha o gap que a gente tem entre a técnica sendo realizada e o primeiro guia para profissionais de equipe multidisciplinar que trabalham com cirurgia bariátrica. Ou seja, antes disso, era bem complicado, né? A gente trabalhava muito no erro e acerto, enfim. E graças às pesquisas, graças ao aumento de estudiosos nessa área de cirurgia bariátrica, que hoje nós temos artigos, literatura e temos os guias. Esse guia, inclusive, ele foi recentemente atualizado, agora em 2020, se eu não me engano. O que esse trabalho colocou? Ele mostrou remissão das comorbidades em mais de 2 anos no paciente, ou seja, uma remissão de 85% para diabetes, 66% para hipertensão. Por que 66%? Porque a hipertensão, ela é uma outra doença, ela é uma síndrome à parte. Se a pessoa já tinha hipertensão e ela desenvolveu obesidade, ela agravou sua hipertensão, mas mesmo ela diminuindo o peso corporal dela, pode ser que a hipertensão ainda persista. Mas se a pessoa, ela tem obesidade e essa obesidade levou a hipertensão arterial, uma vez que ela perde o peso, a probabilidade de ter remissão da hipertensão arterial sistêmica é muito grande. 85% de remissão para hipertrigliceridemia, 40% de melhora na apneia do sono e 76% de melhora na síndrome da hipoventilação da obesidade. Opa, então isso daqui já deu uma dica para a gente. Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem uma remissão dessas comorbidades, esse paciente, ele cria um ambiente mais propício, mais benéfico para a sua saúde. E com isso, diminuindo o risco de gravidade no caso da doença COVID-19. E quem pode realizar esse procedimento? Quais são os critérios de indicação? Em relação ao índice de massa corporal, IMC acima de 40, indivíduos com IMC acima de 40, independentemente de comorbidade. Indivíduos com IMC
de 35 a 40 na presença de comorbidades, e indivíduos entre 30 e 35, porém isso ainda está sendo discutido, é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, mas não é liberado pela Agência Nacional de Saúde. Então, é um procedimento que, sim, essas pessoas são indicadas, porém, os planos de saúde ainda não cobrem. Então, seriam indivíduos com IMC entre 30 e 35 na presença de comorbidade, que têm obrigatoriamente a classificação grave por um médico especialista na respectiva área da doença, e é também obrigatória a constatação da intratabilidade clínica da obesidade por um endocrinologista. E em relação à idade, entre 16 e 18 anos, sempre que houver indicação e consenso entre família ou seu responsável e a equipe, entre 18 e 65 anos, sem restrição, e acima de 65 anos, quando os benefícios eles se sobreporem aos riscos. Ou seja, a expectativa é ser boa, ser benéfica com o emagrecimento. E como eu falei, os procedimentos bariátricos mais realizados no mundo são gastrectomia vertical e gastroplastia redutora em Y de Roux. E quais seriam, então, aqui para a gente poder finalizar essa aula de hoje, quais seriam as considerações sobre a cirurgia bariátrica na Covid-19? Eu separei 3 trabalhos bastante relevantes da literatura que avalia esse tópico, cirurgia bariátrica e Covid-19. Então, o que os autores comentam? Que o impacto da pandemia na cirurgia bariátrica foi muito desfavorável, tanto para pacientes quanto para a economia, porque a cirurgia bariátrica ela gera um valor no SUS, ela traz dinheiro para dentro do hospital. Então, é uma cirurgia que tem a sua relevância. A cirurgia bariátrica e metabólica não evita a doença Covid-19. Isso, os pesquisadores, eles deixam bem claro isso, porque quando começaram as pesquisas sobre toda essa melhora metabólica, diminuindo o risco de gravidade e tal, poxa, então bora fazer bariátrica, né? Bora fazer a bariátrica porque vai proteger essas pessoas. Não, não vai proteger. Os autores, eles são, inclusive, unânimes em falar que ela não evita a doença Covid-19. Certamente, os pacientes operados, diminuindo seus estoques de gordura, vão melhorar as suas comorbidades e, portanto, os tornam menos suscetíveis a resultados graves, caso eles tenham a infecção por Covid-19. E eu não sei se vocês souberam, mas somente na cidade do Rio de Janeiro, que pacientes bariátricos, ou seja, aqueles que realizaram a cirurgia, era só levar a carteirinha da bariátrica, uma carteirinha do paciente, eles poderiam entrar na fila de prioridade para vacinação contra o coronavírus, juntamente com os obesos e outros grupos de risco. Isso foi um grande conflito de especialistas, conflito no sentido de opiniões dos especialistas, porque uma vez que o paciente ele melhora suas condições metabólicas, ele entra, por assim dizer, numa eutrofia, melhora comorbidades, ele não teria, digamos assim, o porquê um paciente jovem entrar nessa lista de prioridade. Então, isso gerou uma comoção muito grande dentro da comunidade científica e dentro da comunidade dos profissionais, entre os profissionais que trabalham com cirurgia bariátrica. Isso é até uma notinha na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que apenas estão cumprindo com o que foi determinado pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que a sociedade ela não teve qualquer participação nessa indicação. Então, é só para poder a gente refletir um pouco por que somente na cidade do Rio de Janeiro isso aconteceu. Enfim, vieram pessoas, inclusive, de outras cidades para serem vacinadas aqui. E isso gerou uma tremenda confusão. Bom, gente, eu quero agradecer por esse momento em poder falar para vocês não só sobre a obesidade, mas também sobre o impacto dessa pandemia que a gente está vivendo aí há 1 ano e meio, não, já tem mais de 1 ano e meio, não só na população obesa, mas também na população que depende dessa cirurgia para viver. Muitos estão com risco de vida, se continuarem obesos, se continuarem doentes. Então, eu deixo aqui apenas uma mensagem para a gente poder refletir sobre os pacientes que realmente têm indicação, aqueles que vão se beneficiar
com a cirurgia bariátrica, e nós, como profissionais de saúde, como devemos tratar e conduzir esse assunto.